Abra sua Bíblia comigo. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11. E você já sabe o verso desta série que nós estamos pregando, que é Pela Fé. Nós temos pregado Pela Fé, é o nome da série, e nós temos um verso que é o verso que a gente tem falado. Pela Fé é a série, e o verso Hebreus 11, versículo 6, que você sabe até de cor. Eita, povo bom para decorar um verso. Hebreus 11, 6. Meu Deus, decoraram o verso. Que coisa boa. Então agora vai decorar. Fica olhando. Olha lá. Vamos lá? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Que coisa boa. Queridos, Hebreus 11, já tenho dito, é aquela galeria dos heróis da fé. Homens, mulheres que viveram pela fé, morreram pela fé, venceram pela fé. E Hebreus 11, 6 diz algo para nós, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele diz que a fé é uma condição fundamental, principal, básica, para que nós possamos agradar a Deus. Você pode fazer o que você quiser, plantar bananeira, dar oferta, dízimo, servir na casa do Senhor, tudo isso é importante, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o verso continua dizendo, pois aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e recompensa quem? Aqueles que o buscam. Então você está aqui nessa manhã para buscar a Deus? Ele tem uma recompensa para a sua vida, creia nisso em nome de Jesus. Mas você precisa para acessar essa recompensa do quê? Fé, de fé. Queridos, fé é algo que a gente tem falado nesses domingos, e a gente falou numa primeira mensagem sobre a recompensa da fé. Para isso nós olhamos para a vida de uma mulher chamada Ana, aquela que concebeu Samuel, aquela mulher estéril, que num dia de extrema dor e angústia, se coloca diante de Deus, faz uma oração cheia de fé e recebe naquele momento um filho? Não. Naquele momento ela encontrou paz. E paz para esperar o milagre de Deus chegar na vida dela. E essa paz ela encontrou porque teve fé. E a recompensa da fé, nós olhamos, é esta. É a paz de Deus para o seu e para o meu coração, enquanto aguardamos o agir de Deus na nossa vida. Isso é a história de Ana e a recompensa da fé dessa mulher. Falamos sobre a maturidade da fé, olhando para o pai da fé, Abraão, aquele que seguiu aquela estrada que nós falamos, aquela escada de partida, promessa e prova. Alguém que saiu sem saber para onde ia, alguém que caminhou um caminho baseado numa promessa e que teve a sua fé provada e passou na prova da fé quando precisou entregar aquilo que tinha recebido, o seu único filho, e Deus o poupou de entregar seu filho, mas colocou aquele homem no lugar onde ele queria, nos seus pés, vivendo uma vida de fé. Essa é a maturidade da fé. E assim você e eu precisamos crer, e a nossa fé precisa ser assim, uma fé disposta à prova. Hoje, então, nós não vamos olhar para um homem, nem para uma mulher. Hoje nós não vamos olhar para um personagem. Hoje eu quero convidar vocês a olhar para um povo que passava por uma extrema provação de fé e que pela fé caminharam, pela fé lutaram e pela fé venceram. Nós vamos olhar para um povo que Deus elegeu, um povo que Deus separou, para ser o seu povo, e esse povo é a descendência de Abraão, porque ele diz que a Abraão ele daria uma extensa descendência. E a descendência de Abraão, então, seria bendita conforme as promessas de Deus. E nós, os salvos, a igreja
hoje somos esse povo, somos essa descendência. Eu e você somos os filhos de Abraão, eu e você somos a descendência de Abraão. Romanos 9:8 promete isso e diz isso para nós, e explica isso para nós. Diz assim, Romanos 9, versículo 8. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Romanos 9, versículo 8. Os filhos da promessa são considerados descendência de Abraão. Sabe quem são esses descendentes? Esses filhos da promessa? Somos nós que aqui estamos nessa manhã. Você é este filho, você é o herdeiro desta promessa feita a Abraão. A nós, igreja do Senhor, salvos, por intermédio dele, está reservada uma esperança viva, companhia segura durante o caminho. E nós temos que entender isso. Alegria mesmo em meio a tribulações, porque vida cristã não é promessa de vida fácil. Pastor, eu queria vida fácil. Dá para o senhor pregar a vida fácil aí? Dá para eu pregar a vida fácil. Eu não sei se você vai viver a vida fácil que eu vou pregar, mas dá para eu pregar. Eu ficaria mais feliz, que bom, eu também. Mas infelizmente, a vida que o Senhor nos prometeu ter, não foi vida fácil. O que Ele nos prometeu foi algo muito melhor que vida fácil. Ele nos prometeu algo: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, seja fácil ou seja difícil, você não está sozinho, você tem a companhia do Senhor Jesus. Nossa fé tem um fundamento, Cristo. Nossa fé não se baseia em evidências. Nossa fé é o combustível que nos sustentará em toda a jornada enquanto nós estivermos nesse mundo. É pela fé que nós seremos sustentados. Nossa fé nos sustenta, mas a nossa fé tem um alvo. Nossa fé nos sustenta e nossa fé tem um alvo. E esse, então, é o tema da mensagem, o alvo da fé. Falamos da recompensa da fé, a maturidade da fé, e hoje falamos, como última mensagem de fé, nesse tempo aqui, o alvo da fé. E qual seria, então, o alvo da fé? Então, eu peço que você avance um pouquinho de Hebreus 11, que você está aí, e você vá comigo para a primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Depois de, você tem aí Tiago, depois de Tiago você tem 1 de Pedro. Viu como é fácil? Pertinho, nem deu trabalho para achar. Poucas páginas você já encontrou aí, 1 Pedro 1, versículos de 1 a 9. O texto diz assim, olha, leia e preste atenção na leitura do texto. 1 de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém. Queridos, esta carta, para que possa ser entendido o contexto dela, é importante que você e eu conheçamos o momento para quem e o porquê ela foi escrita.
ela começa dizendo claramente que ela foi escrita a peregrinos dispersos. Essa carta está inserida no que nós chamamos de cartas gerais. Essa carta é uma carta geral ou uma carta universal porque ela não foi escrita a uma igreja, como as cartas de Paulo, escritas a uma igreja para um fim específico, para uma situação pontual que estava acontecendo lá. Essa carta foi escrita a um povo que estava vivendo uma situação, e nós sabemos aqui que é a dispersão da igreja, a dispersão do povo de Deus. Ela foi escrita a esse tipo de cristão, cristão que estava esmagado pelo sofrimento, que tinha sido arrancado da sua terra e que estava refugiado e fugindo em terras estranhas. Esse povo havia fugido da perseguição religiosa, deixando para trás tudo que possuía. Esses cristãos estavam sendo perseguidos, queridos, não por fazerem o que era errado, mas por fazer o que era certo. Eles estavam fugindo sem bens, sem casas, sem família e sem pátria. Você já pensou, queridos, se hoje se abate sobre o nosso país uma perseguição assim? Todo mundo que é cristão será perseguido, todo mundo que é cristão deverá ser morto, deverá ser preso, deverá ser julgado, condenado e morto. Eu fico pensando no Brasil esse negócio. Como é que ia ser? Não negue a sua fé. Que fé? Não negue Jesus. Que Jesus? Meus irmãos, a situação era feia. O povo estava perseguido e estava morrendo por causa de Jesus. E eles, logicamente, não esperavam morrer parados, mas eles se deslocavam e tinham que sair rapidamente de onde estavam e largar o que tinham e buscar refúgio em outro lugar. E a esses foi escrito essa carta. Eles estavam sendo difamados, caçados, mortos e mortos por convicções religiosas. Porque a fé era conhecida e proclamada por esse povo de forma extraordinária. Sendo assim, essa carta escrita por Pedro tinha como objetivo o quê? Encorajar, preparar e fortalecer os cristãos que estavam em grandes dificuldades a quê? A permanecer firmes em sua decisão de servir a Cristo e jamais negar a sua fé. Meus irmãos, eu espero verdadeiramente que a leitura desta carta, ou desse trecho da carta, produza em nós os mesmos efeitos que produziu neste povo aqui os seus destinatários. Que ela nos encoraje, nos fortaleça e nos prepare para continuarmos firmes como igreja, família e povo de Deus nessa terra. Nós vivemos um cristianismo muito diferente do que pessoas por aí vivem. Nós vivemos num país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Tem um hino que diz isso. Ah, não é hino, né? Mas esse país tropical, bonito por natureza, também nos dá alguns benefícios. Você pode seguir a fé que quiser, pode servir Jesus do jeito que quiser, pode ir na igreja que quiser, pode fazer o que quiser, pode falar que é crente, pode não falar, pode dizer, pode não dizer. Você vive, na verdade, no país das maravilhas gospel. Aqui tudo pode, é bonito até você falar que é crente. Ser, não sei se é, mas falar que é bonito. Antigamente era vergonhoso, né? A pessoa falava assim, eram os bíblias, né? Os caras andavam com a Bíblia e falavam, oh meu Deus, lá veio a Bíblia. Agora o cara anda com a Bíblia, camiseta com o leão desenhado, e rugindo o leão, tal, e é uma beleza, é lindo. Ninguém aborrece você. Mas você não pode, como eu, achar que isso aqui vai durar para sempre. E que a igreja vai sempre ser assim. Que bom que seria, eu espero que a gente não passe. Mas você sabe que as coisas estão difíceis. As coisas estão difíceis, queridos. Nós vivemos num mundinho nosso aqui, onde a gente olha para nosso próprio umbigo. Você está vendo os conflitos lá no Oriente Médio? Quando você vê aquilo, você fala, nossa, tadinho, né? Ainda bem que está a 8.000 quilômetros aqui, está longe de nós. Mas, queridos, é perseguição religiosa. Tudo bem, você entende? Não estou entrando aqui na questão política de terroristas, de um grupo terrorista que está investindo contra o povo de Deus, porque o povo de Deus já tentou ser morto e dizimado desde a sua existência. Nós sabemos quantas vezes judeus foram perseguidos e mortos e continuam aí porque Deus é com eles. Agora, quando nós olhamos para isso lá, falamos, mas isso é lá, isso está longe de nós, isso aí, que coisa incrível, como acontece uma coisa dessa? Será que Deus não está vendo? Está. Será que Deus não pode fazer nada? Pode. Está fazendo. Mas o que Ele está fazendo? Ele está fazendo aquilo que Ele se determinou a fazer.
Deus não perdeu o controle da história, mas nós vemos isso acontecendo lá, pessoas sendo mortas, e a gente acha que está longe de nós. Então eu quero trazer alguma coisa que está mais perto de nós. Eu muito em breve, vou falar isso hoje, vou muito em breve desafiar a igreja, talvez ainda não esse ano, mas o ano que vem, para irmos a um lugar chamado Vila Minha Pátria. Vila Minha Pátria, em Morungaba, é uma casa, é um lugar onde os batistas têm e que recebem refugiados do Afeganistão. Lá. Recebem pessoas e encaminham pessoas, encontram famílias, encontram casa, encontram vida para essas pessoas. E está aqui, pertinho de nós, um monte de refugiado que vem para o Brasil porque está sendo morto, perseguido, tendo suas mulheres violentadas lá, porque são pessoas que declaram uma fé contrária à verdade, aquilo que eles entendem como verdadeiro e verdade para a vida deles. Então, nós temos que trazer isso para a nossa vida, e a igreja precisa olhar para tudo isso com maturidade, com envolvimento, e se preparar para ler a história com olhos espirituais, queridos. Esse negócio de você olhar para dentro, é muito gostoso olhar para dentro, olhar para a nossa realidade. Mas a nossa realidade não expressa a realidade do mundo, porque o mundo está vivendo no maligno, como diz. O sistema está na mão do maligno, queridos. Que você trabalha em escola, minha esposa trabalha em escola, se você sabe os rumos da educação das nossas crianças, se nós não fizermos nada, se nós não intervirmos agora, nós vamos ter uma geração que não conhece a Cristo Jesus. E qual é o problema disso? O problema disso é o fim de uma sociedade. E quando a gente olha para isso, fala, mas está tudo muito longe de nós. Meu querido, está na hora da gente olhar com isso, com olhos espirituais. Nós não podemos olhar para dentro, sabe por quê? Porque isso cria em nós algo muito perigoso, que é a sensação de segurança e bem-estar. Sabe aquela coisa que você fala assim, está tudo bem, está tudo bem. Aquela sensação de segurança e bem-estar, ela nos deixa muito vulneráveis. Vocês lembram aí, há pouco tempo atrás, quando chegou o Covid? Meus irmãos, que desespero era aquilo. Você está num dia fazendo uma coisa, no outro dia não fazendo mais nada, e depois você não trabalhava mais, depois você não ia mais para lugar nenhum, a igreja não podia se reunir, aí era o fim do mundo, também não é o fim do mundo, mas você enxergava ali uma situação que mudou assim, ó. Você dormiu de um jeito, acordou de outro. Quer dizer, nós temos que entender que a vida acontece e ela é dessa forma. O conforto excessivo faz com que nós tenhamos o quê? Uma fé frágil e uma vida cristã egocêntrica. Muito perigoso isso. Fé frágil, aquela fé que qualquer coisinha quebra, e uma vida que eu falo, está bem para mim, se está bom para mim, está bom para mim. E para os outros, e para o povo de Deus, e para a igreja de Cristo. Nós somos o povo que carrega a melhor de todas as notícias, as boas novas do Evangelho. Nós somos o povo de Deus que Ele elegeu para que vivamos de forma diferente, olhando para um lugar diferente e crendo em algo diferente. Como disse, temos as boas novas e só a igreja tem resposta para esse tempo, querido. Não adianta, só nós temos a resposta para o mundo e para as pessoas que passam por tudo isso. Só nós temos. Vivemos firmados em uma esperança viva. Por essa esperança viva, nós somos o povo mais feliz e mais bem-aventurado da terra. Quando você fala povo feliz, povo bem-aventurado, não é porque você vai só ter bênção na sua vida, você é bem-aventurado porque você tem a melhor de todas as notícias a compartilhar, que é a salvação em Cristo Jesus. Por isso nós somos um povo feliz, por isso nós somos um povo abençoado. Mas o texto diz sobre uma esperança viva, e ele diz que ele nos regenerou para uma esperança viva, e esse é o ponto que eu quero destacar aqui, uma esperança viva. Diz 1 Pedro, no verso 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nesses versos, vemos registrado duas coisas: gratidão e a esperança viva. Aqui está o centro do cristianismo, uma esperança viva. Mas qual seria essa esperança? Eu estou igual na minha classe hoje, comecei a classe de batismo, alguns viram hoje. Na minha classe tem perguntas para os meninos que vão batizar. Qual seria essa esperança? É essa aí. Nos regenerou para uma viva esperança. Qual é essa esperança? Não entendi. Essa são. O quê? Qual é a viva esperança? Na verdade, queridos,
a viva esperança do crente, talvez agora você fale, agora o Senhor me decepcionou, agora é que eu não volto mais mesmo. Porque eu pensei que eu era crente para outra coisa, eu estava pensando em outra coisa. Mas a viva esperança para o crente chama-se vida eterna. Não, é isso aí. Não tem problema não, que eu vou continuar. Não fique preocupada não. O céu, a eternidade com o Senhor, a nossa salvação, queridos, é o centro da vida cristã. Eu me preocupo, verdadeiramente, eu me preocupo mesmo, quando por muitas vezes, é que você não é pastor, eu queria que você um dia fosse. Não precisa ser pastor, um dia que você viesse pregar aqui. Aí você fica em casa lá, pensando, orando, jejuando, chorando, pedindo para Deus dar uma palavra. Aí a palavra que Deus dá é sobre salvação. Aí você fica assim, Deus, não quero essa não, dá outra. Porque o povo não gosta dessa, Deus. O povo gosta de outra. Salvação, o povo não gosta. Dá para dar outra? Porque salvação, eu vou falar de salvação. Por quê? Porque quando a gente fala de salvação, muitas vezes, a igreja não se alegra e não se manifesta, porque a manifestação acontece com muito mais intensidade quando nós falamos das bênçãos desse mundo do que da eternidade com Cristo Jesus. Não fala amém, não. Não quer concordar? Não concorda, mas é verdade. Se você estiver aqui, você vai falar salvação. O povo fica assim, ó. Que mais? Tem mais, mas a salvação é o centro, a salvação é a base. A viva esperança que ele fala aqui, que vocês foram regenerados, é para uma viva esperança que é isso. Agora, o que aquele povo tinha, queridos? Entenda para quem estava destinada a carta. O povo já não tinha nada. O povo perdeu a casa, o povo perdeu a família, o povo perdeu o emprego, o povo perdeu o dinheiro, o povo não tinha nada. E aí, ele tinha o quê? Uma viva esperança. Sabe por que nós não entendemos isso? Porque nós temos tudo. Você tem casa, você tem família, você tem emprego, você tem dinheiro, então a gente tem uma viva esperança. Mas antes da viva esperança, a gente tem um monte de coisa. Esse povo não tinha mais nada. Eles tinham que se apegar na viva esperança. E sabe por quê? Porque tudo lhes foi tirado, mas algo não podia ser tirado. A viva esperança que é a salvação em Cristo Jesus. Eles perderam tudo, mas disso ninguém tirava deles. E esta carta tem esta função, mostrar para eles, olha, vocês têm algo, vocês têm ainda uma viva esperança. E quando a gente fala de salvação, e as pessoas muitas vezes não se alegram, a igreja não se alegra com a salvação, eu atribuo isso a pelo menos duas causas, ou dois motivos. O primeiro é, a salvação muitas vezes não é realmente bem compreendida. A salvação não é bem compreendida. E o outro ponto é porque nós não conectamos a salvação com aquilo ou os benefícios que nós podemos usufruir da salvação hoje. A salvação tem benefícios para hoje, muitos benefícios para hoje. Mas muitas vezes são esses dois motivos que não nos alegram. Nós não entendemos verdadeiramente a salvação ou não conectamos a salvação com os benefícios para hoje. Tipo assim, pastor, vamos falar de forma prática. O que é que a salvação me traz de bom hoje? Porque eu gosto mesmo é de hoje. Eu vou viver lá, mas hoje eu estou aqui. Então, é esses dois motivos que a gente vai entender aqui. Como eu disse, os destinatários da carta perderam tudo, ou quase tudo. Não restava muito para que eles pudessem se apegar. Então, a primeira coisa que o texto afirma é que ele nos regenerou para uma viva esperança. Então, essa é a primeira lição para você e para mim. Fomos regenerados para uma viva esperança. Fomos regenerados para uma viva esperança. Regeneração. Cristo nos regenerou. O que isso significa? Significa algo simples. Que Ele nos gerou novamente. Ele nos trouxe a vida. Ele nos deu vida. Ele nos deu uma nova existência. Ele deu vida a algo que estava morto. Morto. Sabe qual é o problema? A gente não consegue entender. Eu também tenho dificuldade de entender isso. Quando fala assim, ó, você estava morto. E aí Deus deu vida para você. Você fala, nunca estive morto. Eu lembraria se eu tivesse morrido. Se eu tivesse morto e passado a viver, eu me lembraria disso. Então você leia comigo Efésios capítulo 2, aonde isso é provado, que eu e você estávamos mortos, por mais que não pudéssemos entender e acreditar nisso. Efésios 2, no versículo 1, diz algo para mim. E você vai ter que ler, porque aí você vai ler comigo, e aí você vai ler e vai acreditar no que vai ler. Porque você acredita na Bíblia, eu sei que você é crente, acredita na Bíblia. Então, vamos lá.
Vai lá, vamos todos aqui, ó. Se quiser ler, abre aí, mas leia comigo aqui na projeção. Vamos lá? Continua. Continua até o verso 5. Agora, espera um pouquinho. O 4 e o 5 você vai ler agora. Eu sei que você estava prestando atenção, mas agora você vai prestar mais. O 4 e o 5, vamos lá? Louvado seja Deus. Queridos, sabe o que isso mostra? Nós não lembramos desse status que nós tínhamos de mortos antes da salvação. Sabe o que nós éramos? Os meninos aqui vão entender, os meninos aqui gostam desses filmes ruins aí. Os meninos gostam aí. Zumbis. Os meninos gostam do negócio de zumbi. Eu tenho um lá em casa que quando era pequeno, ficava no quarto com um machadinho, falava, vai que tem uma invasão zumbi. Lembro disso. Ó, machadinho. Por quê, meus irmãos? Nós éramos zumbis a serviço do príncipe das potestades do ar, como diz o texto. É isso que nós éramos. Podíamos pensar que estávamos vivos. Pior, pensávamos que estávamos vivos, mas no fim estávamos mortos. Quando fomos salvos, 2 atos aconteceram imediatamente. E ele fala aqui, fomos regenerados e fomos justificados. E aí um processo começa, que é o processo da santificação. Nós nascemos de novo. E foi creditado em nossa conta, no dia do nosso nascimento, o crédito da justiça de Cristo, para que houvesse saldo suficiente na nossa vida, para que na nossa conta jamais o saldo ficasse devedor e os pecados cometidos durante a vida tivessem saldo para serem pagos até o dia da nossa salvação. O que acontece é isso. Quando nós recebemos a Cristo, ali nós fomos gerados, ali nós passamos a estar vivos. E quando a gente não entende isso, a gente fala, mas que vantagem aconteceu? Eu recebi Jesus, ou aceitei, como alguns dizem, aceitei Jesus. E aí mudou o quê? Eu não senti nada, pastor. Eu senti que mudou alguma coisa, mas de onde eu saí? Quem eu era? Você era isso. Você era um zumbi a serviço de uma potestade que carregava você para lá, punha você para cá, empurrava você para frente, trazia você para trás e você ficava ali sem reação. Você não se lembra disso, mas espiritualmente é isso que eu e você éramos. E quando nós olhamos para isso aqui, nós vamos entender que esse processo agora da santificação, que é nós nos sermos melhores a cada dia e parecer mais com Cristo a cada dia, começa nesse dia, no dia em que nós somos regenerados e justificados. Você nasceu e o saldo da justiça de Deus foi depositado na sua conta, meu irmão. Você pode não ter R$1 na sua conta no banco, aqui não é o caso, mas você pode não ter ou aquele número está até mudando de cor, vermelho, está até roxeando o número já. Mas uma coisa eu digo a você, o saldo da justificação de Cristo Jesus tem infinitos zeros à direita e ele é suficiente para pagar os seus pecados até o fim da sua vida. Isso é justificação. E aí você entra na estradinha, queridos, santificação. Hoje conversava com uma pessoa tão querida que me dizia, pastor, eu ainda tenho tantas dificuldades de lidar com algumas coisas na minha vida, de pecado que eu gostaria de deixar. Eu disse para ela, que coisa boa que você diz isso. Primeiro, porque reconhece que peca. Segundo, porque sabe que é difícil deixar. E terceiro, porque entendeu que tem uma estrada para percorrer. Santificação é um processo, querido. Se você dizer que você se converteu ali e virou totalmente santo no outro dia, parta para o Senhor, fala, agora é hora de subir, vamos lá, vamos subir que já não tem mais o que fazer aqui. Mas você entrou num processo, santificação é um processo, e a cada dia, caindo, levantando, ralando o joelho, você vai melhorando e se parecendo mais com Jesus para a honra e glória dele.
Santificação é um processo. Isso só acontece depois da regeneração, depois que Ele te salva, depois que Ele te chama. E o texto fala, então, que nós somos o quê? Herdeiros. Herdeiros. Meus irmãos, como é bom ser herdeiro, né? Que coisa boa que é ser herdeiro. Depende. Depende do que você vai herdar. A primeira pergunta é essa. Olha como você vai ter dificuldade de entender, mas vai ajudar você. Como você viveria se fosse herdeiro do homem mais rico do mundo? Quem é hoje? Elon Musk? Quem é o mais rico do mundo? Nem sei mais. Sei que eu não sou, mas deve ter alguém mais. Como você viveria se fosse herdeiro do homem mais rico do mundo? Do mesmo jeito que você vive hoje se ele não tivesse morrido. É, não é? Se ele tivesse vivo, sou herdeiro seu. Que dia? O dia que você morrer. Enquanto não, continua aqui, esperando o dia da sua morte. Então, herança só funciona depois que o outro morre. Então, você poderia ser herdeiro do homem mais rico do mundo. Se ele estivesse vivo, você viveria a vida que você vive hoje. Ou seja, nessa riqueza que você já vive hoje, que eu não vou falar pindaíba, porque eu vou chatear você, você ia viver exatamente assim. Então, da mesma forma. Agora, se ele morresse, aí você viveria como um milionário, viveria muito bem se ele tivesse morrido. Pois a herança só será recebida após a morte daquele que nos constituiu herdeiros, é óbvio. Nossa herança, queridos, nossa herança como servos, como crentes em Cristo Jesus, já pode ser desfrutada, ainda que parcialmente, aqui, nessa vida. Porque em Jesus, nós nos tornamos aptos a desfrutar essa herança. Jesus morreu, ressuscitou, por isso você já é o quê? Um herdeiro que pode desfrutar da herança daquele que chamou você. Está feliz com isso? Tem certeza? Você já pode desfrutar dessa herança, não na totalidade, mas parcialmente você já desfruta dessa herança. Agora, o fato aqui a ser destacado é que uma herança, por qualquer que seja, e tanto seja quanto você receba, ela não vem com um certificado de garantia contra perdas e danos e pode acabar a qualquer momento. Queridos, eu, durante muitos anos, quase 20, tive uma empresa na área imobiliária em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. E lá existia um grande hipermercado desses de construção civil. E os donos desse hipermercado de construção civil, que tinham várias unidades, eram extremamente ricos. E eu olhava para eles e dizia assim, eu fazia negócio com um deles especificamente, eu falava assim, o dinheiro desse homem aqui é igual coceira de macaco, não acaba nunca. Já viu isso? Não? Bonita essa frase. Você guarda essa frase para você repetir, para você multiplicar. Bonita essa frase. Se você estava dormindo, você acordou agora, viu? O objetivo é esse. Não acaba. O dinheiro desse homem aqui não acaba. Meu amigo, era dinheiro, era dinheiro, era dinheiro, era dinheiro. Era muito dinheiro. E o homem morreu. Um deles morreu. Aí, todo mundo que morre deixa um herdeiro. Aí, o filho chegou lá. O filho do outro, como chegou um, chegou também. Aí juntaram os dois. Aí era assim, um comprava um iate. Aí o outro ficava com raiva, comprava um helicóptero. Eu não estou falando com ele, eu vi isso. Aí um comprava uma casa, não sei o quê. Aí o outro comprava uma mansão na Riviera. E assim foi. A coceira do macaco pode não ter acabado. Mas o dinheiro, herdeiros de milhões, sabe o que é milhões? Só em imóveis onde os hipermercados de construção estavam situados, perderam absolutamente tudo. Dias desses encontrei um em São Bernardo, de ver, você vê a situação que a pessoa está. Talvez tenha lhe sobrado uma casa para morar. Acabaram, literalmente, com tudo. Sabe o que isso mostra? Que não importa a herança que nós recebamos nesse mundo, ela não vem com certificado de garantia. Ela não vem com um certificado que diz para você, ó, isso aqui não acaba, isso aqui não se perde. Você pode perder todas as coisas quando se trata de bens materiais. Mas o texto diz, em 1 Pedro, versículo 4, capítulo 1, versículo 4, que nós recebemos uma herança.
mas diz: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Então nós não somos só herdeiros, nós somos herdeiros privilegiados. Somos herdeiros privilegiados. Essa herança é diferente, pois ela tem sim um certificado de garantia vitalícia. Essa tem. Jamais poderá perecer, estragar ou perder o seu valor. Isso porque está guardada aonde? Em banco? Em cofre? Fundos imobiliários? Está guardada aonde? Vocês acabaram de ler no texto. Aonde? Nos céus. A minha e a sua herança está guardada nos céus, queridos. Então, é lá que ela está. E essa herança guardada no céu para nós, os salvos, não pode jamais perecer, estragar ou perder o seu valor. Porque dinheiro perde o valor. Mais uma história para ilustrar o fato. Ainda como dono de empresa imobiliária, certo dia, vendendo um imóvel a um senhor português, dono de muitas padarias, foi na época que se pagava imóvel com dólar. Tem muita gente que lembra disso. Dólar. Eu comprava, eu guardava dólar em casa para pagar as coisas. Aí o português comprou um imóvel e foi dar um sinal. Eu nunca me esqueço. O sinal era $25.000. Lá fomos nós buscar os $25.000 na casa do português. Chegamos lá, o português entrou, se bandeou para o fundo da casa. Daqui a pouco vem o português, desesperado, com um pacote na mão. O português guardou o dinheiro, não sei onde é que ele guardou aquele trem, num fundo de um armário, num buraco embaixo da cama, não sei onde é que ele botou aquele negócio. E o trem lá deu umidade. Meu amigo, se você nunca viu $25.000 desfazendo, você perdeu a chance de ver. O homem pegava assim, o dinheiro fazia assim, ó. O dinheiro desmanchava. Desmanchava o dinheiro. Porque ele guardou o dinheiro no lugar que ele falou, está completamente livre do ladrão, ninguém rouba, ninguém sabe onde está, ninguém vai achar. Alguém achou. Achou. A umidade achou. Quando alguém fala assim, cuidado com água, é um negócio complicado, entra, ninguém segura. É isso aí, a água é isso aí. Desmanchou 20, não vou dizer 25 mil, que ele conseguiu salvar uns 4. Mas o resto desmanchou. Queridos, isso tem que abrir os nossos olhos, porque essa não é a nossa herança. Isso se desfaz, isso termina, isso acaba. Mas o que ele diz aqui é de uma herança guardada nos céus, aonde nada, nem a traça, nem o ferrugem, nada pode corroer, porque ela está guardada no céu, querido. Lá tem um cofre lá, com o seu nome lá, tem um segredo na porta, fala, essa aqui ninguém toca, essa aqui está garantida. Essa é a herança dos salvos, querido. Então, diante disso, você pode viver aqui como um miserável, com medo de perder o que conquistou, se acabando para juntar tesouros aqui, ou viver como alguém que já desfruta de uma herança celestial. Pois aquele que havia de morrer para que nós a recebêssemos, como eu disse, já morreu. E com a sua morte e ressurreição, os benefícios dessa herança são totalmente seguros. Você não precisa ter medo. Para com esse negócio, querido membro desta igreja, irmão e irmã em Cristo, de salvação de manhã, perdição à tarde, salvação à noite, perdição no outro dia, porque isso não é vida de crente, isso é vida de inferno. Pessoa que fala, estou salvo, não estou mais. Salvei de novo, agora perdi. Acho que estou salvo, acho que morri. Se você for desse, na hora que você fala, acho que estou salvo, é hora de morrer. Morra no intervalo, entre achar que está salvo e achar que perdeu. Porque se você morrer no achando que perdeu, fique tranquilo que se você for crente, você continua salvo. Porque não é você achar que está salvo ou achar que não está. Porque quem garante a sua salvação é aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus Cristo. Então salvação não é sentir não. Estou sentindo que eu estou salvo. Cuidado. Se estiver sentindo que está salvo, cuidado. Porque você vai falar, estou fazendo tanta coisa boa. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. É
presente de Deus. E Deus não é doido, meu irmão. Deus não dá um presente de manhã, de tarde, volta para buscar, depois te dá de novo, briga com você, toma de volta, porque Deus tem mais o que fazer. Deus te deu a salvação e Ele vai sustentá-la para a honra e glória do nome dEle. Dê um aleluia aí, meu irmão. Creia nisso em nome de Jesus. E eu termino falando da alegria da salvação, que é o que o texto diz, a alegria da salvação. Olha o que diz 1 Pedro 1, versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos, olha só, devam ser entristecidos, repito, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Repito, devam ser entristecidos por todo o tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ninguém diz amém, porque aqui está falando do negócio da luta, que diz assim, e é necessário, na verdade, devam ser entristecidos. Novamente, precisamos entender os destinatários da carta. Gente passando por muitas provações, talvez como muitos aqui passam no dia de hoje. Estavam dispersos pela perseguição. Diante disso, o texto afirma que as lutas que eles enfrentavam eram enormes, mas o texto diz, nisso vocês exultam, nisso vocês se alegram. Que precisamos aprender a ler Bíblia. Nisso o quê? Na luta? Vocês se alegram na luta? Vocês se alegram pela dor que estão passando? Vocês se alegram pela perda que tiveram? Não é isso que o texto diz. Nisso vocês exultam ou se alegram, quer dizer, na certeza da salvação, na sua segurança de salvação, na proteção de Deus, na herança dos santos no céu. É nisso que eles exultavam, não era na dor propriamente disso. Sabe por quê? Porque a alegria da salvação é superior à dor do sofrimento. Sabe que você pode dizer isso comigo? A alegria da salvação é superior à dor do sofrimento. Mas será que é, queridos? Mas será que é? Isso não nos poupa da perseguição, das tribulações que vemos relatadas como aqueles crentes deviam ser entristecidos por todo tipo de provação. O texto diz que eles deviam passar por isso. O desafio para aqueles crentes e para nós é o mesmo. É o mesmo. Nos manter alegres e exultantes a despeito das provações. Nós sequer entendemos o que é esse tipo de provação que eles passavam. Nós não conseguimos entender. Nós nunca vivemos isso. Mas eles tinham que se manter alegres. Pedro não está convidando a nos alegrar por causa das provações e do sofrimento. Isso tem um nome. Isso é masoquismo. Sofra, que delícia. Sofre mais, que gostoso. Eu quero sofrer mais. Isso é masoquismo. Ele não nos chama a nos alegrar por causa das provações, mas nos alegrar pelos frutos produzidos em meio às provações. Frutos produzidos em meio às provações. Você deve ser um crente bem melhor que eu. Bem melhor. Porque eu sou assim, ó. Quando eu estou passando a prova, tem até uma música. Quando eu vi passar na prova, eu corro para um lugar, queridos. Sabe para onde? Para o colo do Senhor. Apertou o calo, meu irmão. Começou a doer o dedinho. Senhor, Senhor. Agora, põe você numa rede balançando com um coco na mão. Como Deus é bom. Mas está longe, né? Está longe. Por quê? Porque o que a palavra faz, o sofrimento faz para um crente, é produzir frutos. E frutos de uma fé madura. Com base no que Pedro escreve, podemos afirmar duas coisas. Primeiro, as provações são passageiras. Ele diz, por pouco tempo. Diga aleluia aí. Aí é bom. Ela tem fim, ela tem tempo determinado. Um comentarista bíblico diz algo que eu escrevi aqui. Ele diz assim, olha, na fornalha Deus tem
os olhos no relógio e a mão no termostato. Gostei disso. Na fornalha, Deus tem os olhos no relógio e a mão no termostato. Ele sabe quanto tempo você pode ficar lá. E Ele sabe a temperatura que eu e você aguentamos passar naquela fornalha. Por quê? Porque quando chega a hora, Ele tira você de lá. Quando chega a hora, Ele arranca você de lá. E Ele jamais permitirá que você seja provado além do que você e eu possamos suportar. Então é isso. Mas também tem uma outra lição, que as provações são pedagógicas. As provações nos ensinam. Assim como o fogo purifica o ouro, ele diz o texto, as nossas provações acrescentam valor e pureza à nossa fé. Nossa fé não amadurece, não fica totalmente pura e forte sem ser provada. Nós falamos disso na semana passada. Essa provação e tristeza tinham um papel fundamental para que a fé que eles possuíam fosse revestida de valor, fosse genuína e como resultado expressasse louvor, glória, honra ao sustentador dessa fé, Jesus Cristo. Eles tinham que tomar uma decisão. Aquele povo precisava tomar uma decisão. E qual é essa decisão? A decisão de transformar sofrimento em alegria. Olha que espetacular isso. É uma decisão que transforma sofrimento em alegria. Qual é essa decisão? O último verso que lemos nos mostra isso. Para onde então eles, ou esses crentes perseguidos, abatidos, olhavam no meio daquilo que eles passavam, no que é que eles criam para que o seu sofrimento fosse transformado em alegria? Vamos ler. 1 Pedro 1,8 diz: mas não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem, agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. 3 coisas estão aqui. Primeiro, aqueles homens tomaram uma decisão: amar ao Cristo que não viram. No sofrimento, eles decidiram amar ao Cristo que jamais haviam visto. Isso tem um nome: fé. Mas o texto continua dizendo: apesar de não verem, agora vocês creem nele. Então, eles amavam o Cristo que não viam e criam em Cristo sem duvidar. Isso tem um nome: fé. Crer em Cristo sem duvidar. E termina dizendo: e exultam com alegria indizível e gloriosa. Eles se alegravam nele, apesar das circunstâncias que eles viviam. Isso tem um nome: fé. Então, amavam ao Cristo que não viram, criam em Cristo sem duvidar e se alegravam nele, apesar das circunstâncias. Isso é fé. Agora, isso é uma decisão. É uma decisão. Quem precisa tomar essa decisão? Eu e você. Talvez você está com o coração pesado. Talvez diante da sua vida existam coisas para as quais você não tem resposta. Eu tenho coisas na minha vida para as quais eu não tenho resposta. Diante disso, não basta eu dizer assim: eu tenho fé, eu vou vencer pela fé. A fé, ou a decisão é essa: amar ao Cristo Jesus que eu jamais vi, crer nele sem duvidar, mesmo sofrendo, e por fim, me alegrar nele, apesar daquilo que eu estou passando e vivendo nesse momento. Mas o texto termina dizendo: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Aqui, o alvo da sua fé. O milagre, o alvo da sua fé. Escapar do cativeiro, o alvo da sua fé. Voltar para sua casa e ter seu dinheiro de volta, o alvo da sua fé. Diz o versículo 9: a salvação das suas almas.
receberiam dele pela fé a maior de todas as bênçãos, queridos. A herança aguardada para mim e para você no céu. Receberiam dele pela fé a salvação da sua alma. O alvo da sua fé é esse. O alvo da sua fé é a salvação da sua alma. Querido, é esse o alvo da fé. O alvo da fé não é o que nós vamos ter aqui, porque não importa o que nós recebamos aqui, não tem certificado de garantia, mas a minha e a sua salvação estão garantidas no céu, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nossa fé, queridos, eu falei isso hoje de manhã, é o braço que se estende para receber a salvação pela graça. Efésios 2, que nós já falamos aqui, diz isso: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. A fé é o braço que se estende para alcançar a graça. A graça é isto aqui. A fé é isso. É o braço que toca na graça e recebe a graça. A fé é o que sustenta a salvação. A fé é o que nos conduz a esse lugar. A fé é o que vai sustentar eu e você nesse momento de dor, nesse momento de choro, nesse momento de tristeza, nesse momento de solidão, nesse momento de medo, nesse momento de perda. É a fé que vai sustentar a nossa vida. Igreja, nós recebemos esse dom, esse presente do próprio Deus. Esses presentes são graça e fé. Não fomos nós que desenvolvemos a fé em nós. A fé para a salvação foi concedida a nós por Deus. Então entenda, a fé bíblica ela é valiosa, ela tem uma origem. A fé bíblica tem um alvo: nos levar para o céu. Queridos, quando você vive aqui e passa por tudo que passa, enfrenta tudo que enfrenta, e olha para cá, e olha para esse mundo, o apóstolo Paulo diz que você é o mais miserável dos homens, porque você deixa de olhar para um lugar, você deixa de olhar para o céu. O salmista, diante de uma viagem extremamente perigosa, antes de sair para aquela viagem, faz uma pergunta: olho para os céus e pergunto, de onde me virá o socorro? Mas ele, olhando para si próprio, ele responde essa pergunta: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. O teu socorro vem dele, o teu sustento vem dele, a tua esperança vem dele, e a tua fé precisa estar firmada sobre ele. Fecha os teus olhos. Nós, os crentes, viveremos pela fé. Caminharemos de fé em fé. Seremos sustentados pela fé. Pela fé, podemos ver o invisível. Pela fé, podemos crer no impossível. Pela fé, vamos experimentar os milagres de Deus. Foi pela fé, assim como Abraão, que nós fomos justificados, e justificados fomos regenerados para uma viva esperança. Viver seguros e guardados nesse mundo, mas com os olhos firmados em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Eu quero terminar orando e dizer para você que chora nesse momento aqui, que nenhum servo de Deus derrama uma lágrima sem que essa lágrima seja recolhida pelo Senhor. Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece a sua história, e Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Tome a decisão que esse povo tinha que tomar diante da total impossibilidade. Eles não tinham nada que podiam fazer por eles mesmos, mas eles decidiram, para transformar sofrimento em alegria, amar ao Cristo que jamais viram, crer no Cristo sem duvidar e se alegrar nele, apesar das circunstâncias que estavam vivendo. Que você, que eu, que nós possamos entender que a nossa fé tem um alvo, e o alvo da nossa fé
é a nossa salvação. E a nossa salvação é suficiente para nos manter alegres, felizes, firmados, cheios de esperança, sabendo que um dia essa fornalha vai terminar. Essa tribulação tem tempo para começar e tempo para terminar. E este relógio está nas mãos do Deus Criador, que não permitirá que você enfrente nada maior do que você pode suportar. Oremos. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a nossa fé não está firmada, Senhor, naquilo que o Senhor faz por nós todos os dias, mas a nossa fé está firmada em quem o Senhor é. O Senhor é o Deus Criador, que se fez homem, que morreu no nosso lugar, nesta terra, e desta maneira pagou o preço para a nossa salvação. E essa salvação é a nossa herança. E a nossa herança não está guardada no cofre de um banco, não está guardada debaixo de uma cama, não está guardada em títulos, não está guardada em aplicações financeiras, não está guardada em saúde, não está guardada em remédio, ela está guardada para nós nos céus. E quem tem a chave e a segurança dela não somos nós, é o Senhor. Nós podemos viver aqui desfrutando dessa salvação, sabendo que nada foge ao teu controle, que tudo que nós passamos tem um objetivo: provar a nossa fé. Assim como o fogo refina o ouro e purifica o ouro, as nossas tribulações purificam a nossa fé, fortalecem a nossa fé e nos faz termos uma fé firmada, inabalável e que está pronta para enfrentar todo tipo de tribulação. Que o Senhor venha agora do céu com conforto, com a paz a esses corações que sofrem, que têm dúvida, que têm medo, que têm decisões para tomar. Que nós possamos, Senhor, descansar e transformar o nosso choro, a nossa tristeza em alegria, crendo nesse Deus que se fez homem e habitou entre nós, crendo, Senhor, que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós em todas as coisas, e que o Senhor nos permita, Pai, a experimentar a fé que o Senhor sustenta em cada um de nós. Fortalece-nos como igreja, como povo de Deus nesse lugar, e nos leva a caminhos mais altos e maiores, porque a Tua palavra diz que é o Senhor que sabe os planos e projetos que tem para a nossa vida, plano de nos dar vida, uma esperança, plano de nos fazer bem e jamais nos fazer o mal. Pai, que nós possamos nos alegrar no alvo da nossa salvação, no alvo da nossa fé, a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alegra o nosso coração, fortalece o nosso coração, nos enche dessa fé, é o que eu te peço, orando em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que Deus abençoe sua vida, que você encha seu coração de fé.